tentaram derrubar Juscelino, foi assim que tentaram antecipar o golpe para 61, foi assim que fizeram o golpe em 64, foi assim que tentaram fazer o golpe em 2005, e é assim que pode acontecer um golpe a qualquer momento, porque essa senha golpista direita não arrefeceu. E existem ainda interesses em curso no nosso país que comemorariam, né, e saudariam o golpe. Vocês veem que o editorial autocrítico do Globo deixa essa janela aberta quando diz que se enganou, culminou numa ditadura autoritária, mas que se fosse preciso, talvez se fosse feito de novo, né? Então, uma segunda questão é, de fato, gente, aí um diálogo que eu acho que não podemos nos eximir de exercer algum apontamento crítico, mas se a nossa perspectiva é da ruptura com a cultura do esquecimento, e se a gente se vale de novas instituições como a Comissão Nacional da Verdade, que ela siga o exemplo da própria Comissão Estadual da Verdade, que faz reuniões abertas, sediadas em sede das entidades do movimento social como a OAB, e que chama a população e as entidades do movimento social para participar, porque nos preocupa a todos, é evidente, para mim um papel ousado e importantíssimo, que não pode ser negado, dessa atual Comissão Nacional da Verdade. É evidente que há uma expectativa de que os seus resultados e o próprio processo eles sejam mais abertos e não apontem para o fim. Nós não queremos um novo enquadramento de memórias, não queremos uma nova memória oficial produzida por um novo arranjo, porque por mais que mais avançado do que o arranjo de 85, é um novo arranjo também, é uma pactuação essa Comissão Nacional da Verdade, e a nossa expectativa é que ela promova o debate, abra o debate, que a verdadeira Comissão da Verdade seja o povo se apropriando da história, e é por isso que a UNE criou sua Comissão da Verdade, as universidades têm criado suas comissões da verdade, os sindicatos e outras instituições da sociedade democrática do país também. Então, queremos memória popular e não apenas uma nova memória oficial. Em terceiro lugar, a superação do legado autoritário, do ponto de vista prático. Nós queremos, é importante, que se defenda com todas as letras a revisão da lei de anistia, porque tortura é crime que não se prescreve, que é inafiançável e que não é possível que o Brasil comece essa história sem praticar justiça por muitos torturadores que assassinaram uma fase importante da história do nosso país, para além das pessoas que representavam essa fase. E que, portanto, se descubra, se aprofundando as investigações, aonde estão os postos do Araguaia, aonde está o Alexandre Guimarães, e que se mudem os atestados de óbito, a história contada nos livros didáticos, nomes de pontes e prédios e ruas, para que a gente de fato consiga reescrever a história que pertence ao nosso povo. Pelo fim da lista tríplice em universidades como a UERJ, como a FRJ, como a UFM, que até hoje não gozam de autonomia e democracia universitária para eleger o seu próprio reitor e dependem do reconhecimento do ministro da Educação ou do secretário. A UERJ já... Então, que bom que a UERJ, assim como no caso da escola, se avança, mas nacionalmente, infelizmente, ainda há esse entulho que é a lista tríplice. E em muitas universidades estaduais, como a USP, ainda vigora o regimento da época da ditadura. Recentemente, 71 estudantes foram processados na USP pelo regimento que vigorava em 1968. E, por fim, evidentemente, a desmilitarização da polícia. Para concluir, por fim, a desmilitarização da polícia. E por fim mesmo, que essa discussão, que esse resgate da memória, essa efervescência crítica que certamente marca a juventude dos dias de hoje, traduza-se em programa, porque, infelizmente, da crítica ao programa o caminho não é rápido, não é automático. Eu acho que, sobretudo, para onde nós vamos, a melhor homenagem que a gente faz àqueles que tombaram, a melhor maneira de reivindicar os 50 anos de história passada, é a gente conseguir consensuar um programa avançado, democrático, soberano, mais justo, para que o nosso povo, de fato, possa gozar da liberdade pela qual ele sempre lutou. Então, obrigado, desculpa ultrapassar o tempo e por mais 50 anos de luta pelo avanço do nosso país. Antes de passar a palavra para o Paulo Mandual, que é o nosso debatedor, a Anitta queria dar uma palavrinha rápida. Eu gostaria de agradecer todos e todas que estão aqui, mas de uma maneira especial, eu estava muito emocionada e não mencionei um agradecimento muito especial a dois homens que estão aqui, ao advogado Modesto da Silva
Paulo não pôde usufruir do direito de vir ao Brasil, porque aí veio o AI número 5. E queria agradecer também a presença do Cláudio Secom, amigo de Paulo, muito Paulo iniciou o retorno de Paulo, dizer, o contexto de origem dele, o contexto de empréstimo, como Paulo dizia, o contexto de origem, ao apresentar Paulo para uma juventude, para a sociedade como um todo, que ninguém conhecia mais quem era Paulo, era proibido falar no mundo inteiro. E a entrevista de Cláudio no jornal Pasquim o introduz de volta ao Brasil. Muito obrigada a vocês. Nós temos 40 minutos até passar a nossa Queria só transferir esse agradecimento a vários escritores do Nordeste, um deles veio ao Rio, especialmente para transferir em Paulo Cavalcante, como advogado, pedindo que eu, por favor, entre com a Versópolis em favor do Paulo Freire, que eu mostrei a ele já no início, que nós faríamos de qualquer maneira, mas veio gente do Nordeste. Eu transfiro a ele. É assim, né? Historiador Oswaldo Mundial, nós estamos com 40 minutos, democraticamente, já debater democraticamente. Eu vou falar rapidamente. Muito obrigado a todos. Aos meus colegas, um abraço a todos aqui da mesa. Agradecer imensamente a dona Maria Tereza por estarmos aqui, a Denise. Muito obrigado, Denise. Ao João Vicente, parabenizar a Verônica, trabalho incansável aí na preparação, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Eu esqueci a UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que na sua história recente, eu sou professor dessa universidade há 26 anos, na sua história recente teve uma dobra muito importante, que foi a implantação do regime de cotas, que, independente das opiniões particulares e tal, singularidades de cada um acerca desse ponto, desse programa, diz muito, a própria organização e a feitura desse evento, numa universidade que tem um mundo popular muito aguçado, sabe? O UERJ tem uma dimensão popular muito forte. É uma universidade de lutadores, em sua maioria. Então, é a eles também que eu gostaria de dedicar minha fala e, sobretudo, o comício. Os historiadores têm uma mania terrível, que é ficar lembrando que os outros querem esquecer. O historiador é uma profissão estranha. Você fica lembrar as coisas, você corre para esquecer. Né, Modesto? Você não quer, nós ficamos ali o tempo todo, lembrando, retomando as coisas, que aquele médico vamos lá, encontramos aqui, ali, falando as coisas, e retomando, outros companheiros estão aqui, várias mesas redondas e alguns alunos aqui do Departamento de História, onde a gente vai procurando fazer um trabalho de ensinar, que é o tema da mesa. A reforma, a Anitta já falou tudo. Paulo, Liejo, todos já falaram aí, Golo também, todo mundo já falou tudo sobre isso. E o presidente Goulart, nesse comício, que é um dos documentos fundadores da nação, foi dito aqui pelo governador, ministro Valdir Pires, um documento importante, o documento mais importante da história do Brasil, porque ele é um documento fundador, sabe? Ele é um documento fundador da nação. Então, se o projeto de nação estava ali, o Jango, com a Maria Tereza ali, com você, com as pessoas que estavam naquele palanque e tal, esse momento foi realmente um momento, está aqui hoje, 50 anos depois, debatendo, sou professor há 29 anos, mas é um dia mais difícil que eu já tive, porque foram muitas leituras desse documento, foram muitas aulas sobre o processo. Nosso presidente do AB sabe o quanto
né, tratar da memória, da história recente brasileira, né, é difícil, né, é duro. Então, qualquer coisa que se diga na presença da Maria Tereza do lar é insuficiente. Porque nós trabalhamos com história, sabemos que há uma divisão muito tênue e tensa entre memória e história. Porque a memória, ela brilha no esquecimento, né? E a história é a história da história. Esse é o problema. Nós, historiadores, muitas vezes queremos escapar dessa discussão. Que é a história da história, né? A história do que foi feito, a história do que foi dito. É a história das pessoas. É uma sequência lógica do que foi dito. Porque não é tradução instantânea. Poucos homens você pode falar que tem uma coerência, que tiveram uma linearidade, são poucos. Né? Você conhece alguém hoje, amanhã é outra pessoa. Depois da manhã é outra ainda. Quando você vê, você não consegue manter. Quem é essa pessoa? É um mutante. Nós estamos falando aqui de um homem íntegro, né? Pessoa inteira, né? Circular, de tão inteiro, foi despedaçado, né? Foi insuportável, claro, né? Para o mainstream, foi insuportável para a reação. E o presidente denuncia essa porra, essa questão. No discurso da Central do Brasil, ele denuncia e coloca esse problema. Ele diz: olha, a reação acha que tem a história, mas não, o deboche do negócio. Ele entende, né? Entendeu o processo, né? Como poucos. Deboche disso, cara. A reação, logo nos primeiros minutos do discurso, a reação acha que chegou e se instalou. Não, nós é que nos instalamos aqui. E nós é que temos a história na mão. Eles têm, eventualmente, isso aí que eles dizem que são. O quê? E o Jango vai calcar muito o discurso central do Brasil numa palavra que vocês sabem, uma palavra-chave para não dizer nada: democracia. Essa palavra todo mundo todo mundo sabe, todo mundo foi, mas para praticar é um negócio difícil, porque assim você, o outro nunca é. O Jango, com isso, né, não é nem o dedo, o braço, até tudo na ferida. Coloca isso e logo na abertura do discurso coloca lá uma frase que eu vou reproduzir rapidamente, eu já estou encerrando. No início do discurso ele coloca: infelizes as democracias que têm esses democratas para defendê-lo. Pensem nisso. Infelizes as democracias que têm esses democratas para defendê-lo. E o Jango repete democracia, e repete democracia, e repete 4 vezes democracia. Colocando aí os marcos fundamentais. Reforma, gente. Reforma agrária, vocês sabem disso. Agrária e tal, educacional, todas elas. Não dá para fazer sem a radicalidade da democracia. Não é essa democracia, falamos aqui, né? Estava soprando aqui, falando agora, né? Desculpa até mesmo. Eu também mencionei a universidade. A universidade não quer saber disso, cara. A universidade quer saber em larga escala dos problemas diários e mesquinhos. E isso que Darcy foi lá e denunciou, as sinecuras, as vantagens, as ausências. É disso que a universidade está festa. Nós estamos aqui no importante reitor do UERJ, né? Suécio Correia. Eu esqueci de ver essa referência. Não, reitor. Então, a rigor, nós temos que perceber que reformas, efetivamente, elas dependem da questão democrática, né? E da radicalidade da democracia, né? No sentido amplo do termo. Isso é muito difícil, né? Pelos contornos, nós sabemos, conhecemos e tal, pelos contornos, nós sabemos da democracia formal, burguesa, chamada representativa, tradicional. Ela tem seus limites, ela tem lá, né, os seus contornos, né? Então, 10 anos atrás, eu lembro que um colega disse assim: Oswaldo, você vai pesquisar Jango? Quando eu comecei a mexer no assunto. Mas você vai pesquisar Jango? Sai dessa. Né? Professor da universidade.
Sai dessa, você vai pegar isso mesmo, vai estudar Portugal, velho. Imagina, pô. Tem enterrar tua carreira, cara? Eu falei, mas como assim? Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tranquilo, né? Esse pessoal sabe disso, né? Sou um cara sereno. Então, pessoal longe de nós me conhece, cara tranquilo, né? Não ligo com essas calas, com essas coisas, deixo passar batido, o pessoal sabe disso. Então, isso teve um preço. Né? Da discussão, né, mulher? Tem que discutir sempre, né? Como o Valdir falou aqui, lutar e lutar sempre. Né? E tal, e não é fácil, porque a remada no mar do Almirante é uma coisa, mas a remada contra a maré, pouca gente chega na praia. A merda é essa. Pouca gente nessa remada contra a maré chega realmente lá na praia. Aquele negócio de Vinícius Moraes, né? Tem que ter peito de remador. O presidente tinha de sobra para tocar isso. Né? E não foi perdoado. As elites não perdoaram. As elites desse país não perdoaram. Foram ali, cara, com uma carne em cima da carne em cima, cara. Era uma coisa, né? Foram implacáveis. Foram implacáveis, né? Na sua insanidade. Porque o fascismo tem isso, né? O fascismo é insano. O fascismo, na sua pressa em resolver, ele passa cerol em tudo. Então, muita gente sofreu nesse processo, muita gente sofreu nesse movimento. E esse pano de fundo de tudo isso, claro, né? Gente sobrar, povo brasileiro. Que o Jango vai lá e diz: vocês estão comigo. Essa é a fala dele, logo no início. Essa multidão que está aqui, tentaram boicotar essa multidão. Eles tentaram boicotar, tentaram impedir essa multidão. Mas quem tentaram? Não. Ué, os democratas. Porra. Esperando falar muita coisa. A gente está esperando. Concordo com o Marcelo. Isso aqui é isso aí. Vamos abrir os arquivos. As caixas pretas e pardas e loiras. As caixas adultas todas pardas. Eu diria que todas as cores. Bom, já atropelei uma porrada de coisas que eu dizer aqui. Uma série de problemas e tal. Uma série de coisas. Mas eu queria falar de algumas ainda. Né? Dá 5 minutinhos, só 5 minutinhos. Os historiadores então frequentemente perguntam: e o homem? Onde está o homem? Onde é que está o Jango? É teu negócio, né? É só dizer, e a nossa universidade, nós sabemos, né, que esse problema da universidade, da reforma educacional, o Jango pensava no topo, junto com o Darcy e tal, né, Paulo? Todo o pessoal, o Ministério, o Ministério que a gente chamava de Ministério Ministério que o Brasil nunca teve igual, pô. Vamos falar sinceramente, não é isso, não? Tem alguns outros bons ministérios, sei lá, vamos dizer que eu teria que falar com os pastéis, eu nem consigo. Procuro as palavras, mas não vem. Foi um ministério com sua diversidade, rico na sua diferença. E o presidente era assim. Ele queria uma educação, olha só essa, pessoal daqui, olha só essa, aqui, essa é uma canhota violenta, aqui, uma educação plural, nossa, plural, de pluralismo de pensamento, que a gente fala isso, pluralismo de pensamento, pensar diferente, botar isso aí na porta, olha, todo jeito, vem, cara, entra, não é, pensar diferente, não manda. Ser outra coisa, se você quiser, porra, o homem já estava falando lá de direitos humanos, mais avançada do que hoje, cá para baixo. Então, o negócio, a academia, por que o Sebrae teve milhões de dólares no financiamento? O Sebrae do CER e do Fernando Henrique. Ué, o Sebrae teve milhões de dólares, isso já foi pesquisado. Dentre outros institutos, esse chato fala da USP, você fala da USP, parece que você falou de uma freira. Porra, a USP, a pessoa fica, caralho, a USP, vai falar da USP? Não é! E daí, pô? Ué? Nossa,
porque é a USP. Pô, aí eu tirar o véu. Nossa, virgem USP. Ah, para, de graça. A USP, teve ali o quê? E hoje, para dizer o quê? Para a universidade dizer o quê? Vocês sabem isso? Para a universidade dizer o quê, gente? Para a universidade não dizer. O pacto da universidade qual foi? Os militares. Olha, vocês não nos caçam, vocês continuam com as pernas e nós não criticamos vocês. Um pacto sórdido, silencioso, habilidoso, claro, começa a se quebrar. Aqui e ali tem quebra, gente, não sei, gente, como disse, né, nosso querido amigo Leite, aqui e ali tem contra-hegemonias, a residuais. O grande estadista falava contra-hegemonia no plano internacional, né, só para não esquecer da parte da cadeia, estão grandes aqui, grande estadista. Não, quer bem, pô, a da aspiração da grande, tudo bem. Né? O Lênin, o pessoal, não, e Lênin, não, grande está, né? Aí encaixa, não, o pessoal democrata, os travestistas, socialistas, né? Aí eles tocam nessa, não nasceu antes, né? Não, vivo na universidade há muito tempo, e honestamente, a de OAB, se fosse varrer, nossa. Hein? Olha aqui, para fechar, aí o juro, decidiu agora o juro, para concluir, eu nasci 7 de março de 65, eu fiz outro dia 49 anos. Nossa, não pensei que fosse que agora eu sou papo recorde. Estou chegando aos 49. Chegando aos 49, assim, eu olhei e falo assim, né? Obrigado, presidente João Goulart, por existir. Porque senão, o que eu teria, João Vicente, era a hierarquia cultural e a hegemonia cultural da ditadura. Eu teria restado a minha formação. A minha de muitos companheiros de geração, mas não, olha, eu teria restado uma hegemonia cultural da ditadura. E ela é brutal, porque ela tem pequenos castelinhos, não castelinho, olha. Tem pequenos castelinhos, tem castelinho prédio, castelinho síndico, castelinho professor, castelinho aluno, castelinho político. Foi uma multiplicação, uma capilaridade tremenda da ditadura. Ela não ficou no Planalto, ela não ficou nos quartéis, ela ficou nas casas das pessoas. Sem dúvida. Na mentalidade das pessoas. Exatamente. Até hoje. Mesmo em alguns segmentos da esquerda. Claro, onde ela penetrou essa hegemonia cultural. Por um lado. Por outro, é importante mencionar aqui, né? O Jânio do Justiça Central também faz uma coisa que foi imperdoável para os adeptos das cartilhas e dos manualzinhos. Ele ultrapassou, rasgou o partido adentro. Ele muito ultrapassou o PTB e o bloco de alianças que então se apresentava. Deixa eu sentar agora para chegar. E muito superou aquele momento, né? Deixa eu... Posso dar uma lida aqui? Só... Não liga. Democracia, para esses democratas, não é o regime da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de povo emudecido. Pense muito nisso. Amordaçado. A democracia para esses democratas não é o regime
da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de povo emudecido, amordaçado nos seus anseios e sufocado nas suas reivindicações. Aqui eu acho o ponto muito alto. A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo. Quem é meu aluno, aqui já foi, sei lá, lembra da gente falando disso. É a democracia antipovo, do antissindicato, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares. Pensem nisso. Democracia versus governo popular. E que levou Getúlio Vargas ao supremo sacrifício. Muito obrigado, Maria Tereza Goulart. Muito obrigado. Tantas conversas, tanta inspiração. Você é uma pessoa que inspira muito. Muito obrigado à família Goulart, Comissão da Verdade, ao povo brasileiro, e insisto, sem Jango seria muito difícil, a gente ter a democracia como utopia. Obrigado. Depois do Oswaldo, com essa show, eu fico até inibido aqui. Mas, como o tempo é o nosso senhor aqui nessa história, nós estamos terminados até as 2 horas da tarde, para dar um tempo para vocês também comerem alguma coisa, voltar nas 3 para tratar da reforma agrária, eu queria fazer só tudo que se falou aqui até agora. Eu tenho um programa no rádio que desde o dia 15 de janeiro, semanalmente, tem uma edição dedicada à descomemoração dos 50 anos do golpe militar. E de tudo, muitas das pessoas que estão aqui já passaram por vários estudos, já participaram do programa, e tudo que se disse lá e tudo que eu ouvi aqui reforça aquele tripé que é estruturante da sociedade brasileira, que é o tripé da desigualdade, do racismo e do patrimonialismo. E como o tema específico é apenas a reforma educacional, e eu digo apenas porque o escopo é muito mais amplo, eu queria que cada um fizesse uma intervenção sobre se é possível, você é otimista, realista, pessimista, como é que você se classificaria diante de uma situação como essa que nós vivemos, que é tão complexa, como bem explicou ou tentou explicar o Oswaldo, e nesse contexto em que nós estamos vivendo, nesses 50 anos, nessa comemoração. Eu vou começar com a Anita Freire. Na sociedade que homens e mulheres juntos em comunhão com intenção política, ideológica voltadas para o bem comum não sejam capazes de resolver. Eu acho que a educação vem vindo mal, aqui foi rememorado, Getúlio Vargas era o primeiro Ministério da Educação e Saúde Pública. Sempre os discursos foram em prol de educação, mas a gente vê que os avanços são muito pequenos. Existe uma dificuldade, não só conjuntural, mas uma dificuldade estrutural, de se estruturar realmente
uma educação capaz de dar conta de cada um, de cada uma, adquirir o saber para seu próprio benefício, para sua felicidade, tendo em vista a felicidade da nação como um todo. Agora, Paulo dizia, não, eu não sou esperançoso por teimosia, eu sou por vocação ontológica. Quer dizer, cada um nós temos dentro da natureza da existência humana, nós construímos, por nossa conclusão, somos um ser sempre mutante, como ele dizia. Cada dia nós vamos mudando, vamos adquirindo coisas, vamos mudando o nosso perfil, sem falar de ir para o outro lado do rio, como Paulo dizia, sem abnegar, sem rejeitar os seus princípios. Mas então, se nós somos seres esperançosos e que nessa conclusão está a necessidade da educação, por mais que dados reais, estatísticos ou comprovadamente a olhos vistos presenciamos, né? No recente trabalho agora que eu fiz, eu coloquei a taxa de analfabetismo no Brasil aumentou de 2012 para 2013. Isso é inconcebível num país de tanta criatividade. É a sexta economia do mundo, me lembrou Luiz. Essa dificuldade aumentou um pouco menos de 1%. Não, estatística, em taxa também, aumentou quase 1%, menos de 1%, mas aumentou. Quando a previsão é sempre assim, vamos daqui a 10 anos, vamos eliminar o analfabetismo. Se diz até erradicar, que é um termo errado, não é doença, analfabetismo não é doença, o analfabeto não é nenhum doente, não é chato, não é cancro negro. Então a gente precisa também ver a palavra mais adequada. Seria eliminar o analfabetismo. E cada vez que se projeta, vai se projetando para mais longe. Quer dizer, até 2025 não vamos, como estão sendo praticadas as práticas pedagógicas, não teremos a reversão desse quadro, que seria o máximo de tempo que foi previsto aí para 2025. E eu digo,